Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 10, versículos 1 a 10. Parábola da porta do aprisco das ovelhas. Jesus é a porta. Afirmou Jesus: em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Número 343. Jesus é a porta do aprisco. É Ele quem abre e ilumina a inteligência e conduz o espírito à morada do Pai, à perfeição. Os que não têm seguido as veredas por Ele abertas, os que, pelo contrário, têm desviado os homens, impelindo-os ao ódio, ao orgulho, à vingança, à cupidez, hão sido ladrões e salteadores, visto que não penetraram no coração humano pela única porta que dá acesso ao pastor, o amor e a renúncia. Jesus, por meio dessa parábola e da explicação que dela oferece, velada pela letra, se dirigiu àquela época e ao futuro. Usando de uma linguagem apropriada ao momento, às inteligências dos que o ouviam e que precisavam ser fortemente abalados, chamava a atenção de todos para os falsos pastores de então e a das gerações que se sucederiam para os falsos pastores que se diriam seus representantes, seus discípulos. Indicava os sinais para se reconhecerem esses falsos pastores, dos quais todos devem fugir, e os dos pastores verdadeiros, os únicos que devem ser escutados e seguidos. Proclamava sua autoridade plena e completa sobre o planeta e a humanidade terrenos, a salvação dos homens pela prática da sua moral, a grandeza e o objetivo da sua missão terrena. Versículo 1. Quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele que toma o encargo de instruir os homens e que, em vez de lhes ensinar pela palavra e pelo exemplo a moral pura que Jesus personifica e pregou,
os desvia dos caminhos simples e retos da justiça, do amor e da caridade. É ladrão e roubador das almas. É um falso pastor. Versículo 2. O que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. O que ensina e pratica aquela moral é verdadeiro pastor. Versículo 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas. A esse abre o Senhor a inteligência e dá luz. Seus ensinos penetram no coração dos homens, que logo o conhecem e se tornam dóceis aos seus chamamentos. E as conduz para fora. Tira-as do caminho traçado pelos falsos pastores. Tira-as do redil em que as meteram e que é antes uma masmorra trevosa. Havia nessas palavras uma alusão ao que se dera com a lei de Moisés, ao que se daria com o cristianismo e ao que ocorreria, quer antes da revelação atual, quer ao tempo dela, para que os homens fossem reconduzidos à prática da moral que ele ensinava. Versículo 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Compreende-se. Os que caminham nas pegadas do verdadeiro pastor, praticando a moral que este lhes ensina pela palavra e pelos exemplos de humildade, de caridade, de amor e de renúncia de si mesmo, moral que é a de Jesus, os que efetivamente reconhecem que acharam o caminho santo do Salvador, esses não mais se deixam transviar, seguem com entusiasmo o pastor. Versículo 5. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Esforços inúteis serão os dos que quiserem levar consigo as ovelhas que hajam escutado a voz do bom pastor. Aqueles cujas almas tenham sido tocadas por essa harmonia divina não se deixarão mais seduzir pelos sons discordantes das vozes humanas que procurem desencaminhá-los. Versículo 7. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Não podem os homens progredir, purificar-se e atingir a perfeição, senão praticando a moral do Mestre, seguindo o caminho que ele traçou com os seus ensinamentos e exemplos. Não podem alcançar essa meta senão por intermédio dele, que abre e ilumina a inteligência por todos os meios que a providência de Deus lhe confiou e que ele emprega, ele que é o protetor e o governador do vosso planeta, de acordo com as faculdades e necessidades de cada criatura, de cada época, de cada era. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.